O Botafogo está apresentando seus reforços, começou a mostrar as cartas. Patrick de Paula pode estar chegando. Vários jogadores como Saravia, o Piazon, o Sampaio, o Vitor Sá. O Botafogo assim vai ganhando a sua cara para a disputa do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas o que está acontecendo que alguns jornalistas, algumas emissoras cismaram agora de pegar no pé do Botafogo? Eu vou contar isso para vocês depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou o Tarsilo Delfim e a gente está começando aqui mais alguns minutinhos de RB para você. Já agradecendo a todo mundo que se inscreveu na Rádio Botafogo, nós ultrapassamos a barreira dos 40 mil inscritos aqui e agora a gente está seguindo forte rumo aos 50 mil inscritos. Essa é a próxima barreira que a gente quer quebrar e eu tenho certeza que você que está assistindo o nosso vídeo aqui hoje, que ainda não está inscrito, vai se inscrever só clicando nesse botãozinho aí embaixo, vermelho, embaixo do vídeo. Deixa esse botãozinho cinza e depois clica no sininho também para ativar todas as notificações de conteúdos novos aqui da Rádio Botafogo, beleza? Eu peço a você também que deixe seu like de crédito agora no começo do vídeo. Se você não gostar do nosso conteúdo, não tem problema, lá no final do vídeo você pode colocar o dislike também, que a gente respeita, não tem problema nenhum com isso. Deixa seu comentário se você concordar ou discordar de tudo que eu falar aqui. O importante é que você aqui na RB tem voz, é respeitado e a gente sempre interage com o pessoal aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter nos ajudado a ultrapassar a barreira dos 40 mil inscritos. Eu quero falar para vocês sobre esse parceiro da Rádio Botafogo aqui. A OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você pode escolher seu time de coração e receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, conteúdo exclusivo e muito mais. Quer saber tudo que está rolando nos campeonatos internacionais? Entra no aplicativo do OneFootball, na aba Transferência, e fique atualizado de tudo que rola no mundo da bola. Entre os dias 24 e 29 de março, por exemplo, a gente vai ter as eliminatórias para a Copa do Mundo. Então fique ligado que você pode assistir os jogos lá pela OneFootball também, beleza? Então, confere lá, visite a OneFootball hoje ainda e baixe o aplicativo. O Botafogo anunciou, né, a negociação com o Vitor Sá. O Botafogo também anunciou a contratação de Saravia, que foi, inclusive, um vídeo muito interessante, cheio de easter eggs, né? Para quem não sabe, easter eggs são pegadinhas ali dentro do vídeo que muita gente conseguiu detectar. Outras negociações que estão em curso, na verdade, com o Botafogo. O pessoal viu, por exemplo, a letra PK, né, no vídeo lá da Botafogo TV. PK, na verdade, é o Patrick de Paula, jogador do Palmeiras, volante de extrema categoria, jogador muito forte também, jovem, 22 anos, muito promissor, mas que não vinha tendo muitas chances na equipe do português Abel Ferreira, lá no bicampeão da Libertadores. Aí o Botafogo fez esse aceno, foi lá. O Matheus Fogo Stats, daqui da Rádio Botafogo, também deu o furo, né? Acabou falando nas redes sociais, a negociação estava em curso, e aí a coisa explodiu. Pensa bem o tamanho desse tipo de negociação, Botafogo negociando com Palmeiras o valor de compra do Patrick de Paula, que pode chegar, inclusive, até 54 milhões de reais, que é um valor que a gente jamais sonhou, não que jamais, mas tão cedo não imaginava que o Botafogo poderia negociar jogadores nesse nível, nesse valor. Foi isso acontecer e começou mais uma grita na imprensa. Só que essa grita, na verdade, não começa a partir da negociação do Patrick de Paula. Ela já vem se desenhando há um bom tempo, pelo menos um mês, quando a gente começou a falar da contratação do Luiz Castro. Naquele momento, quando o Botafogo falou da contratação do Luiz Castro, o Corinthians entrou também na disputa pelo técnico português, e foi começar essa disputa que aí parte da imprensa tomou lado e começou, na verdade, não somente a reportar os fatos como eles precisam ser reportados, mas começou a fazer lobby pela contratação do Luiz Castro pelo Corinthians. Isso ficou muito claro no embate entre o setorista, na verdade, influenciador corintiano Vessone, que foi, na verdade, rebatido pelo Eric Faria, daqui do Rio de Janeiro, onde ele falava que forças externas, na verdade, estavam fazendo com que o Luiz Castro optasse pelo Botafogo e não pelo Corinthians. O que ele queria dizer com forças externas? Que o Botafogo, na verdade, não teria condições de contratar, que estava contando com forças externas, ou seja, com o dinheiro do John Textor, que não seria o Botafogo contratando, mas e sim o John Textor. Aí só para lembrar uma coisa, não sei se eu falei isso na época, mas você pode conferir aqui em cima depois, ó, um vídeo que eu falo sobre a imprensa, como a imprensa vem tratando o Botafogo, vem tratando os assuntos do Botafogo, para a gente lembrar que não me consta que Kia Jorabichand, que investiu tanto dinheiro no Corinthians,
seja natural da Moca. Não me consta, por exemplo, que Kia Jorabichã seja um corintiano de carteirinha e que sempre foi sócio do clube, participou da vida política do clube e resolveu colocar a sua fortuna, aliás, ligada à Rússia, a serviço do Corinthians. Nessa hora, não são forças externas. Não me consta também que a Parmalat, que colocou rios de dinheiro no Palmeiras e que montou aquela verdadeira seleção que transformou o Palmeiras, tornou o Palmeiras a principal força dos anos 90, ganhando praticamente tudo. Não me consta que naquela época, esses mesmos setoristas, essas mesmas pessoas na imprensa, chamassem a Parmalat de força externa. Isso é comum no futebol, investidores chegarem no futebol e, como agora chegou no Botafogo, parece que só o Botafogo não pode. Isso me lembra uma frase, né, de um cantor muito conhecido que eu adoro, que é alvinegro, né, que é o Zeca Pagodinho. Para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento, eu vou buscar sabedoria popular de Zeca Pagodinho, na minha opinião, um dos maiores sambistas vivos da atualidade, que gravou todos os ritmos originários da fusão das culturas africanas e brasileira, e um cara extremamente inteligente, um cara extremamente necessário para a cultura brasileira. Ele tem uma música, na verdade, que ele gravou, né, chamada Penetra, onde ele diz: quem é ele, quem é, não sei quem convidou, sei lá, ninguém soube dizer como fez para entrar. Já bolado eu pensei, isso não vai prestar, o cara pagava mico, soprava um apito, cismou de zoar, o que é dele tá guardado, no final da festa o bicho vai pegar. A música é do Zé Roberto e do Rangel Chapelin, gravada, na verdade, pelo Zeca Pagodinho, uma música que explodiu, muito engraçada, quem conhece essa música sabe, tem um humor muito refinado aí, do cara que chega na festa lá, o penetra, que toma o bolo de aniversário, inclusive, da mão do aniversariante, faz criança chorar. Esse penetra é o John Textor, na visão da mídia corporativa, que está acostumada simplesmente a tratar dos seus clubes favoritos. Você vai entender esse processo a partir do momento que eu começar a falar desses exemplos que eu estou dando aqui. Eu só queria fazer uma pontuação aqui. Naquela discussão que eu mencionei anteriormente entre o Eric Faria e o Vessone, o Eric Faria se refere ao Vessone como imprensa 011, numa clara referência à imprensa paulista. Eu quero dizer que eu não embarco nesse tipo de discussão. Eu quero dizer para vocês que eu vivi 11 anos da minha vida em São Paulo, na capital. Eu devo muito do que eu tenho, do que eu sou, do que eu sei a esse estado, a essa cidade. Eu sou casado com uma paulista, amo a família dela como se fosse a minha família. Todo mundo lá é corintiano, e corintiano roxo, com vontade mesmo, e todos eles sempre falaram com muito carinho do Botafogo. Inclusive, meu sogro assiste jogos do Botafogo comigo quando eu tô lá na casa dele, torcendo para o Botafogo. Meu cunhado também já foi ao Maracanã ver jogo do Botafogo comigo. Eu já fui com meu cunhado no estádio ver jogo do Corinthians com ele. Então, assim, eu não entro nessa picuinha, nessa briga boba, nessa briga bairrista, né, na minha opinião, que não tem lugar, eu acho que não deve ter lugar mais nas discussões atuais. Uma outra coisa que quem aí vai se lembrar, Gaviões da Fiel, a Fúria Jovem, são torcidas que são muito afins. Eu cansei de ir a jogos no Newton Santos, onde na entrada do estádio existia uma circulação livre de corintianos, inclusive tendo churrasco lá no bar Mangueirinha, coisa muito comum, e eu acho que a gente não precisa criar esse clima. Eu acho que quem na verdade está criando esse clima não somos nós, torcedores. Outra coisa que quem é dos anos 90 aí vai lembrar muito bem, jogos entre Botafogo e Palmeiras, sempre tinha uma bandeira do Palmeiras na torcida do Botafogo, uma bandeira do Botafogo na torcida do Palmeiras, se eu não me engano, não era TJB com a Mancha, tinham sempre uma relação muito harmoniosa, assim como Botafogo e Vasco sempre tiveram uma relação muito boa aqui no Rio de Janeiro também. Em tempos de guerra que a gente está vivendo, de conflitos, de tanta ignorância, de tanta intransigência e também de tanta intolerância, ficar fomentando esse tipo de disputa, na minha opinião, esse tipo de rivalidade baseada simplesmente na ojeriza diferença, na minha opinião, não é producente. Dito isso, estou fechando aqui, aspas, para inclusive salientar, não é justo falar que é só a imprensa 011. Capello é paulista, Rizek também é paulista. Ambos muito bem informados de tudo que está acontecendo no Botafogo e sempre que podem, sempre que têm oportunidade, esclarecem com informações de muita qualidade a tudo que está acontecendo no Botafogo. Eu já critiquei os dois, quando deram opiniões que eu não concordava, mas criticar é uma coisa. Agora, rotular, simplesmente porque é de outro estado, eu discordo completamente, não entro nesse tipo de briga. Dito isto, eu quero levantar uma questão. O que está acontecendo nesse momento extrapola o campo, extrapola simplesmente a questão desportiva. E a gente pode dividir em duas partes: interesses particulares
de emissoras e alguns clubes e também muita ignorância. Por falar em ignorância, eu quero trazer aqui para vocês uma frase, né, de um comediante norte-americano muito famoso que faleceu em 2008, se não me engano, que é o George Carlin, onde ele falava: nunca subestime o poder de pessoas estúpidas em um grande grupo. Quando eu falo grande grupo aqui, a gente pode estar falando de grandes conglomerados de mídia, e a gente também pode estar falando de influenciadores que se arvoram o direito de falar por uma grande coletividade, né? Como é o caso, por exemplo, do Vessone, nos comentários infelizes que ele fez com relação ao Botafogo, demonstram não somente desinformação, mas pura ignorância e um ranço que não faz o menor sentido de existir, né? O Botafogo, aliás, o Botafogo que eles querem, o Botafogo que a maioria dessas pessoas que torcem o nariz nesse momento para essa revolução que está acontecendo no Botafogo, é aquele Botafogo pobre, é aquele Botafogo coitadinho, aquele Botafogo que o discurso já vinha pronto, time tradicional dos anos 60 que tanto nos deu ao futebol brasileiro. Que pena, né? O Botafogo acabar dessa forma, virar o novo América. Esse discurso, na verdade, é quase que um roteiro. Na verdade, quase não. É um roteiro, já estava sempre pronto nas redações e simplesmente os jornalistas já pegavam esse roteiro para falar do Botafogo. Eram seus 20 segundos, 25 segundos que o Botafogo merecia, digamos assim, de atenção, muito por culpa do Botafogo também, que eles dedicavam ao Botafogo complementando. Infelizmente, esse ano, o Botafogo entra mais uma vez no campeonato, brigando para não cair, ou então é um dos favoritos ao rebaixamento. A coisa virou. E uma outra pessoa também, que na minha opinião é muito importante nesse momento, que vale a pena a gente citar, que eu citei inclusive no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, ó, o card aqui para vocês, é o Bob Dylan, que tem uma frase linda de uma música maravilhosa também, uma das músicas mais famosas dele, que é Blowing in the Wind, onde ele diz o seguinte: "And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind." Então, quantas vezes um homem pode virar sua cabeça, né, para fingir que ele simplesmente não vê? A resposta, meus amigos, está soprando no vento. Essa frase, inclusive, é do LP de 1963. Essa frase cai perfeitamente no momento que a gente está vivendo aqui agora, porque alguns jornalistas simplesmente resolveram ignorar completamente todas as notícias, todas as informações que são de domínio público, inclusive dadas por companheiros de empresa, como é o caso do Capello, repito, Capello e Rizek, fazendo um excelente trabalho na cobertura, não somente na cobertura, mas no lidar com os assuntos relativos ao Botafogo, da transformação do Botafogo em SAF e na venda da SAF para o John Textor. Essas informações estão amplamente disponíveis a todos. Se estão disponíveis a nós, a todos nós, são entrevistas, são depoimentos, são artigos publicados, tudo está disponível. Por que então que a gente ainda encontra desinformação e por que a gente ainda vê tantos jornalistas, tanto do Rio quanto de São Paulo, falando do Botafogo sem o menor conhecimento de causa e se arvorando a dizer coisas que simplesmente não existem? Eu vou dar um exemplo para vocês no Redação Sport TV, só para vocês terem uma ideia. Petkovic e Paulo Nunes dividiam a bancada. Petkovic, por exemplo, falou que o Botafogo não trouxe nenhum reforço até agora, só composição. E o Paulo Nunes, brilhante Paulo Nunes, diz que a torcida não cobra quase nada, que a torcida do Botafogo não cobra quase nada. Além disso, outras pessoas, como Juca Kfouri, isso é desnecessário falar, o Celso Unzelt, falando que os reforços que o Botafogo trouxe até agora poderia muito bem ter trazido sem SAF, mostrando um completo desconhecimento de atletas que jogam fora do país, pela capacidade que o departamento de scouting, não do Botafogo, mas da Eagle Holding teve, de localizar jogadores que se encaixam naquele perfil que o Luiz Castro deseja para jogar no time dele. Todo mundo sabe que o Unzelt é um corintiano de primeira linha, provavelmente está muito feliz com o elenco do Corinthians, de jogadores muito badalados, e para ele, esse tipo de contratação é a única contratação que vale realmente como grande reforço. Jogadores badalados, ninguém precisa ser scouting para saber, por exemplo, da capacidade do Paulinho, ninguém precisa ser scouting para saber da capacidade do Juliano, ninguém precisa ser scouting para saber da capacidade do William, né, do Roger Guedes, esses jogadores que vieram para o Corinthians, do Renato Augusto. Você não precisa de scouting, você precisa, na verdade, ter dinheiro para contratar. E todo mundo sabe que a situação financeira do Corinthians não é lá essas coisas. Da onde que vem o dinheiro do Corinthians para contratar tantas estrelas e pagar salários tão altos, né?
Tem empresa do agronegócio colocando dinheiro e tem o senhor Kia Jorabichan colocando dinheiro. Ou seja, não são forças externas? Pois é. Como o Botafogo está contratando de maneira extremamente inteligente, mapeando o mercado de maneira extremamente inteligente, né, e buscando seus reforços onde os outros clubes não conseguiram chegar, isso soa para a imprensa como contratações ruins ou não como reforços. Na verdade, eles estão passando o recibo de muita ignorância, porque o modelo de futebol brasileiro, o business no Brasil, não contempla esse tipo de negociação. John Textor mesmo já havia dito na entrevista dele para o GE anteriormente que o scouting, né, os scoutings dele que ele tem na Eagle Holdings conhecem muito mais o mercado brasileiro do que os próprios clubes brasileiros e conhece muito mais o mercado de jogadores brasileiros atuando fora do Brasil do que um clube brasileiro jamais sonharia. E isso é que eles não estão conseguindo entender, né, até agora. E daí vem essas críticas completamente infundadas. Inclusive, eu vou colocar aqui a pérola, né, do dia, né, vai ficar por conta de duas pessoas, né? A primeira, o Neto, né, o famoso Neto, que num programa ao vivo nessa semana falou que o Patrick de Paula, ele nem sabia que o Patrick de Paula poderia ser comprado pelo Botafogo, ele estava achando que era empréstimo, que era melhor emprestar para o Bahia, que era melhor emprestar para o Fortaleza, que era melhor emprestar para o América Mineiro, que era melhor emprestar para outros clubes do que para o Botafogo, porque senão vir para o Rio, né? Pois é, vir para o Rio, vai cair na gandaia. Ele sabe muito bem disso, porque ele jogou no Bangu, ele costumava levar uísque em garrafinha dentro de mala, né? Para São Paulo distribuir para os amigos dele. Ele sabe muito bem como é que é a vida dele no Rio. Então, assim, ele tira pela régua dele que todo mundo que vive no Rio é vagabundo. Ele, inclusive, faz um comentário ridículo ao Paulo Souza, técnico do Flamengo, que quando chegou no Brasil estava branquinho, que agora está todo bronzeado, dando a entender de que o Paulo Souza, na verdade, está se perdendo pelas praias do Rio de Janeiro, como se fosse uma culpa muito grande, um pecado muito grande ir à praia, já que você tem praias maravilhosas na cidade do Rio de Janeiro. Neto, não se doa, seja menos, né, por favor. E a segunda pérola vem da jornalista Camila Carelli, que me solta a seguinte frase, para passar um recibo e pagar um mico em rede nacional. A contratação que mais empolga o torcedor, por incrível que pareça, é do Oyama, porque faz muita falta. Jogou bem, o torcedor sentiu falta quando o Botafogo não conseguiu pagar. É um bom reforço, ele está voltando, se olhar o quanto rendeu, não era um valor absurdo, valia pelo que mostrou em campo. É o que dá mais certeza nos nomes que aparecem. Vou repetir, é o que dá mais certeza nos nomes que aparecem. Atenção, torre, acionando modo ironia. Camila, sinceramente, tá? Sinceramente, que comentário brilhante. Atenção, torre, desativando modo ironia. E o que a gente está vendo, então, na verdade, no meio dessa confusão toda? Eu tinha feito um vídeo esses dias aqui falando sobre um símbolo matemático, né, chamado Ouroboros, né? O Ouroboros, na verdade, é esse símbolo aí da serpente que devora o próprio rabo. Ele é associado ao infinito em cálculos matemáticos. A questão é, ninguém sabe, né, se a imprensa alimenta o público ou se o público alimenta a imprensa. Isso é uma questão chave para a gente entender tudo o que está acontecendo. Se a gente pegar a quantidade de torcedores que Palmeiras tem, que Corinthians tem, que São Paulo tem, que Flamengo tem, Vasco, todos esses clubes, eles dão muita, mas muita audiência a todas essas empresas. O Botafogo dá menos audiência a essas empresas. É como se fosse o Botafogo contra todos esses outros. Qual é a opinião geral dos torcedores dos outros clubes? Até pela questão da desinformação com relação ao que está acontecendo com o Botafogo, e vem aqueles absurdos, tendem a achar que é lavagem de dinheiro, tendem a achar que é concorrência desleal, tendem a achar que uma pessoa comprar um clube é um absurdo, tendem a achar que são forças externas. A imprensa pega esse discurso, reelabora e devolve para o público pasteurizado da mesma forma, tentando falar aquilo, né, que soaria como música para os ouvidos dos torcedores adversários. Eles estão preocupados com o Botafogo? Obviamente que não. O que vai dar mais audiência para eles? Falar mal do Botafogo ou falar bem do Botafogo? Obviamente, falar mal do Botafogo, até porque quando eles fazem isso, quando eles falam mal do Botafogo, eles geram um engajamento, inclusive, da torcida do Botafogo, quando a gente fica pé da vida, quando a gente fica, né, querendo responder e a gente acaba respondendo nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e a gente acaba gerando, inclusive, mais engajamento para eles. Então, um dos objetivos da imprensa de falar mal, de tentar plantar uma crise onde não existe no Botafogo,
né? Pelo contrário, a gente está vendo o Botafogo, né, ganhando o céu de Cruzeiro, como diz o meu amigo Almanac, né, participando do setor visitante esses dias, fez um comentário brilhante. O que a gente está vendo do Botafogo nesse momento é só o pãozinho australiano servido no Outback, como entrada, né, antes da refeição principal. O que o John Textor está fazendo no Botafogo é exatamente isso, apresentando somente as suas credenciais. E isso já está causando um alvoroço muito grande. Só isso já está causando um alvoroço muito grande. E aí vem aquele festival de platitudes, né, que a gente está acostumado a ver. O Botafogo está com seu planejamento atrasado para o Campeonato Brasileiro. E muitos alvinegros acabam comprando mesmo essa ideia. Se a gente fosse pensar bem, né, num cenário normal, o Botafogo sim estaria atrasado para sua estreia no Campeonato Brasileiro. Mas nenhum clube do Brasil foi vendido como o Botafogo está sendo. Nenhum clube do Brasil já havia passado por um processo como esse que o Botafogo está passando. Isso é uma coisa muito grande. Não se faz da noite para o dia. E simplesmente você não compra um clube e no dia seguinte você apresenta um caminhão de reforços. Não é assim. Aliás, apresentar caminhão de reforços é fácil. O Rotenberg fazia isso no Botafogo. Era só encostar a Kombi do Uran lá, que ele fazia isso tranquilamente. Você, alvinegro, era feliz na época do Rotenberg, quando ele apresentava 20, 25, 26 jogadores como reforços, como Kelvin, Kevin, Fernando, entre outras barangas que passaram pelo Botafogo? É a quantidade que importa? Obviamente que não. Então, torcedor alvinegro, o meu recado para você é: você que é torcedor alvinegro sabe o quanto que as mídias alvinegras se esforçam para trazer informação e opinião muito qualificada a todos vocês. Até mesmo entre as mídias alvinegras, a gente vê muita gente querendo passar à frente, querendo, às vezes, dar o furo e acaba metendo os pés pelas mãos e acaba iludindo o torcedor alvinegro. Mas a gente sabe que o torcedor alvinegro sabe discernir, a gente espera, inclusive, que o torcedor alvinegro saiba discernir muito bem quem é quem. Ninguém aqui das mídias alvinegras está dizendo que o Botafogo vai ser a maior potência do futebol brasileiro no ano de 2022. Ninguém é louco de afirmar isso. A gente só está dizendo que, em comparação àquilo que o Botafogo era mais ou menos 6 meses atrás, é só vocês pegarem os noticiários da época, o Botafogo hoje já é um clube completamente diferente. O Botafogo vai ter condições de brigar por coisas muito grandes e brigar lá no topo muito em breve. Tá? Quando eu falo breve, eu posso estar falando, sim, de 6, 8 meses, mas eu posso também estar falando de 1 a 2 anos, né? De médio e longo prazo. O Botafogo está muito adiantado com relação aos outros clubes do Brasil no seu planejamento para os próximos 8 meses, 1 ano, 2 anos. Mas muito adiantado mesmo. Tá? A gente talvez faça um campeonato brasileiro regular. Eu não espero realmente um campeonato brasileiro que o Botafogo seja brilhante. E eu espero que o Botafogo seja competitivo o suficiente para ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Mas daí a dizer que o Botafogo está em crise, que não vai dar certo, que o Botafogo, a maior contratação do Botafogo é Luiz Oyama, né? Vai uma diferença muito grande. Eu, particularmente, adoro o Luiz Oyama. Gosto muito do jogador e queria muito realmente que ele permanecesse no Botafogo, mas ele não é a maior contratação do Botafogo, nem de longe, e não vejo ninguém na torcida do Botafogo, ninguém está vendo a contratação do Luiz Oyama como a melhor contratação feita até agora, como a Camila Carelli, que é uma jornalista que já foi setorista do Botafogo e não é botafoguense, é vascaína. Não acho que ela tenha o direito de se colocar como porta-voz da torcida alvinegra para dizer quem que o Botafogo gostou, quem que a torcida gostou mais ou quem que ela não gostou. Simplesmente o que ela falou não é verdade. E não é verdade ou para corroborar com essa narrativa que a imprensa está tentando emplacar de que Botafogo não é lá essas coisas, que John Textor não é lá essas coisas, que ele é o penetra da festa e que não vai dar certo, ou então é por puro e simples desconhecimento e ignorância. E por falar nisso, eu gostaria aqui de mencionar 2 pensadores que, na minha opinião, né, talvez sejam os maiores influenciadores da nossa sociedade nos últimos tempos, né? Um deles é muito óbvio, Albert Einstein, quando ele diz que 2 coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana, mas em relação ao universo ainda não tenho certeza. Ou seja, não duvidem da estupidez humana, não duvidem da capacidade do ser humano de falar besteiras, não duvidem da capacidade do ser humano de ser ignorante. E quando eu falo ignorante, é ignorante de forma deliberada, de ter as informações à sua disposição e simplesmente ignorá-las e resolver não utilizá-las
e simplesmente tirar dados ou tirar opiniões, sabe-se lá de onde, para que tudo isso forme, na verdade, um campo narrativo contra o Botafogo. E a última, que eu acho que é muito especial, que eu guardei essa agora para o final, é desse cara, desse filósofo linguista que eu respeito demais e que é uma das principais referências que eu tenho na vida e na profissão, que é o Noam Chomsky, quando ele fala que centenas de bilhões de dólares são gastos todos os anos para controlar a mente do público. Ele fala isso no livro em que ele lança, que se chama Media Control, ou Controle da Mídia. E o Chomsky, claramente, ele se refere majoritariamente à mídia americana e à maneira como a mídia americana molda o seu público. E eu quero lembrar que a mídia brasileira, na verdade, faz uma espécie de um copy-paste dos modelos de mídia norte-americanos, né? A Globo é assim, o SBT é assim, a Band é assim. ESPN é uma empresa norte-americana, pertence ao grupo Disney. Fox também, uma empresa norte-americana que pertence ao grupo Disney. Tá? Todas elas operam dentro de uma mesma lógica, né? Que é controlar mentes e públicos, porque isso você consegue transformar, na verdade, em lucros e dividendos. Tudo bem, faz parte do jogo. Eu sempre defenderei uma imprensa livre, tá? Porque eu sou democrata por convicção e de coração. E prefiro, sim, o barulho da imprensa ao silêncio de uma ditadura. Mas é sempre uma via de mão dupla. A imprensa tem toda a liberdade do mundo para dizer o que bem quiser, mas nós também aqui temos liberdade, toda a liberdade do mundo para criticar a imprensa toda vez que nós acharmos que estamos sendo injustiçados, como é o caso presente. Tá? Então, a todos vocês da imprensa, sejam vocês de São Paulo, sejam vocês do Rio, sejam vocês de qualquer lugar, né? Se falarem do Botafogo com irresponsabilidade, desinformação, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar uma pedra no caminho de vocês, que são as mídias alvinegras. E tenham certeza que a Rádio Botafogo, na sua defesa intransigente do Botafogo, inclusive muitas vezes rotulada, né, como sendo crítica demais e às vezes mal compreendida por setores, inclusive dentro do clube, como oposição ao Botafogo, e nós fomos oposição a quem fez mal ao Botafogo, sim, e sempre seremos, vocês podem ter certeza que a Rádio Botafogo sempre vai se colocar na linha de frente do combate à desinformação, ao torcedor alvinegro, porque nós somos torcedores. Eu não sou jornalista, os meus companheiros aqui da Rádio Botafogo, companheira, não somos jornalistas. Pode até ser que a gente venha ter jornalistas um dia no nosso quadro. O Gui, do Tática Alvinegra, que está sempre aqui com a gente, que é da Rádio Botafogo também, ele é estudante de jornalismo. O Gui do Museu é estudante de jornalismo. Todos eles, né, entendem, inclusive, a importância da imprensa, a importância de uma imprensa livre, a importância do jornalismo, mas vocês podem ter certeza, crescer para cima do Botafogo, ninguém vai crescer porque a gente não vai deixar. Beleza? Deixa seu like aí, concorda, discorda, a gente respeita todas as opiniões, coloca aí embaixo o que você concorda, o que você discorda, e siga a Rádio Botafogo, seja inscrito aqui da Rádio Botafogo, seja membro da Rádio Botafogo. Nós passamos dos 40 mil e agora estamos indo rumo aos 50 mil, contando com você que está aí. Compartilhe os vídeos da Rádio Botafogo também, beleza? Muito obrigado e até a próxima.